The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde para o pessoal no Brasil, final de tarde, na verdade, né? Boa noite para quem está aqui em Portugal. Bem-vindos à terceira edição da 24 Horas de Passe em português, que é um evento fornecido e oferecido pela PES, uma organização independente, sem fins lucrativos, e dirigida pela e para a comunidade de SQL Server, com mais de 100 mil membros. Mais informações, vocês podem aceder ao site sqlpass.org. Também podem nos seguir no Twitter, com o handler 24hop português, português, e a hashtag 24hoppt, para seguir as novidades da nossa sessão. Também queria agradecer aos nossos patrocinadores, que por causa deles nos vai ser possível oferecer alguns prêmios no final do evento. No final do evento, eu digo no final de amanhã, né, que é depois da última sessão. Temos aqui, num total mais ou menos de, vamos dizer assim, por alto, 12, 13 mil dólares em prêmios, e licenças, e cursos, livros, etc. Então, quanto mais sessões vocês acompanharem, mais peso vocês vão ter na hora da votação. Então, eu espero que todo mundo acompanhe aqui as sessões até o final. Ok? Só para lembrar que daqui a duas semanas a gente tem o SQL Saturday no Porto, dia 18 de outubro, e dia 25 temos o SQL Saturday no Rio de Janeiro. Ambos vão ter pré-com, workshops. No primeiro, no Porto, a gente vai ter o workshop do Fabiano e um workshop do Regis Bácaro, e no segundo vamos ter um workshop que vai ser apresentado por mim e pelo Pedro Correia sobre memory. Então, sem mais delongas, vou passar aqui a apresentação para o Marcos Vinícius. Vou passar aqui para o Marcos. Já pegou aí, Marcos? Tá contigo? Tá sim. Legal. Pode me confirmar só se está certinho ali a tela para o pessoal? Tá, não apareceu nada ainda. Ela tá sem nada aqui, hein? Vamos ver agora. Não? Agora sim, agora está aparecendo aí. Então, olha, pode começar, boa sorte aí. Beleza, muito obrigado. Então, agradecendo o Murilo aí pela introdução. Sejam todos muito bem-vindos. É a terceira edição do 24 Horas do PES, feito na língua portuguesa. É uma honra estar aqui, eu participei de todas as três edições. Fico muito feliz de estar podendo participar dessa novamente aí. Vamos ao que interessa. Para quem não me conhece, deixa eu só passar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Vinícius Bittencourt. Mais recentemente me tornei MVP em SQL Server. O título é bem recente, aí, 1º de outubro. Sou Regional Mentor do Brasil, então atuo no PES com este cargo que é responsável pelos grupos de usuários locais no Brasil, o que é chamado de Chapter. Sou formado como bacharel de Sistemas de Informação pela Universidade de Caxias do Sul. Sou Chapter Leader do Grupo de Usuários do Rio Grande do Sul. Fundador do canal For IT, que é um canal de disseminação de conteúdo técnico para a comunidade, e um canal no YouTube chamado SQL8K. Convido todos, inclusive, a assistir lá, inscrever-se e compartilhar os vídeos. É uma iniciativa um pouquinho diferente de mostrar a comunidade com outros olhos, aí, não especificamente de forma técnica, conhecer um pouquinho de quem está falando para nós. Tem o meu Twitter e o meu blog, se quiserem seguir, fiquem à vontade, por favor. Também podem mandar dúvidas, dicas, sugestões, fiquem à vontade. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tema da palestra, Storage e melhores práticas de armazenamento. Por que falar de eu tenho um interesse bastante grande, me considero um entusiasta, até porque gosto de estar sempre pesquisando, lendo sobre isso. Eu estudo já há um bom tempo a tecnologia e como otimizar ela com foco no SQL Server. E hoje eu vejo muitas empresas que ainda não entenderam a proposta do storage focado no banco de dados. Então a estrutura não está muito amadurecida ainda. E ainda, não muito longe disso, eu atendo alguns clientes
e a gente faz algumas análises de desempenho para ver o que realmente a gente está oferecendo da minha área de storage, do meu desempenho para a minha estrutura. E a gente vê alguns pontos bem interessantes, assim, até o pessoal colocando que muitos dos pontos levantados na análise, eles não faziam a menor ideia de que impactava o banco de dados. E realmente é isso que a gente vê um pouco no mercado, obviamente que não é a grande maioria, mas esse conceito ainda não está tão bem difundido. E aí a gente vai falar então um storage. O que é um storage? Peguei alguns modelos para a gente ver isso. Na verdade, nada mais é do que um equipamento aí que vai nos prover diversos serviços. E vamos falar um pouquinho desse dispositivo especificamente. Por quê? Porque muitas pessoas não têm ideia do que é um storage. Não sabe que equipamento é esse, não sabe o que ele representa. E acham que é um entendimento muito complexo saber o que é um storage. Mas, na verdade, a complexidade não vem bem da estrutura. E não acredito nem na forma de trabalho com ela. Eu vejo mais a complexidade no pessoal entender corretamente o que o storage pode prover. Não simplesmente o armazenamento. Na verdade, a gente não está comprando um equipamento que é um HD externo gigante lá na minha rede. Ele tem muito mais recursos em cima disso e é um pouquinho disso que a gente vai ver e como aproveitar isso no SQL Server, como tirar proveito dessa estrutura. Para que a gente tenha um ganho aí bem significativo. Então vamos falar um pouquinho sobre os tipos de storage. Na verdade, existem diversos tipos, mas basicamente se centralizam nesses três tipos que são o DAS, que é um Direct Attached Storage, que é os discos diretamente vinculados a um servidor. Então, esse cara não tem um compartilhamento de rede, esse é o diferencial dele para os demais. Ele é conectado diretamente no servidor, aquele que vai ser utilizado, via uma HBA, uma placa de rede lá ligado diretamente. Um diferencial dele seria o equipamento não trabalhar pela rede, então a gente está diminuindo um pouco esse delay que existe. Em contrapartida, ele não é compartilhado. Eu uso para um único lugar onde ele estiver atachado, ou outro que eu consiga fazer esse vínculo. O Network Attached Storage, que é outro modo de trabalho. Marcos, desculpa interromper. Está aí o pessoal que está aí a dizer que não está a conseguir ver os teus slides. Faz lá só um slide acima e um slide abaixo, só para ver se isso está a passar. Vamos lá. Estou voltando. Ok. Faz outra vez. Voltei mais um. Sim. Aparentemente está a funcionar. Está alguém com problemas em ver os slides? Por favor, se alguém tiver com problema, manda ali uma pergunta aí que o Vitor consegue dar uma olhadinha. Perdão, André. Desculpa. Somente a tela. Tudo certo, André? Não, estou a dizer... Aparentemente há umas pessoas que conseguem ver o slide e outras não. Faz uma coisa. Eu vou tirar o presentinho. Eu vou trocar o compartilhamento, então. Eu vou voltar para o meu monitor 1. Ok, faz isso, por favor. E vou jogar para o monitor 2 de volta. Ok. Ok, conseguem ver os slides, por favor? É que aparentemente para algumas pessoas está a dar e outras não. É que estranho. Bem, eu... Faz uma coisa, Marcos. Passa para o slide seguinte. Tá. Uhum. Passei. Ele chegou a trocar para ti? Sim, agora estou a ver as imagens. Agora faz outro para trás, por favor. Voltei. Ok. Pessoal, é assim, aparentemente para algumas pessoas está a dar e outras não. Eu sugeria que quem não está a conseguir que saia do webcast e volte a entrar. Por favor. Marcos, continua aí. Desculpa lá. Beleza. Vou dando continuidade então. Falava do NAS, né? Network Attached Storage. Ele utiliza um protocolo baseado em arquivos. Então, na verdade, é um trabalho um pouquinho diferente.
E aí onde fica claro, no caso, através do nome network, que o armazenamento é remoto, ou seja, não está ligado diretamente ao servidor. E uma particularidade um pouquinho diferente desse caso é que os hosts eles solicitam parte de um arquivo, diferente um pouquinho do storage da SAN convencional, em que é solicitado um bloco de disco. Então é um pouquinho diferente a forma de buscar essa informação. E o Storage Area Network, que é a nossa área de storage convencional, que é uma rede de armazenamento dedicada para oferecer não só o acesso ao dado, mas o acesso constante, não está solicitando o dado especificamente para o equipamento. Então é o mais comum que a gente vê hoje aí nas empresas e é o que é mais utilizado no meio hoje em dia. A gente tem uma noção de que esses tipos de storage são os que vão nos oferecer uma determinada área em um disco naquele nosso servidor, que é o que a gente chama de LUM. Então, quando eu estou falando de LUM, na verdade eu estou me referindo a um disco lógico que foi criado no meu storage. Então, basicamente o que eu consigo ver nesse cara aí é que a LUM, na verdade, é um número dado para identificar a unidade lógica dentro dessa criação no storage. Então, é utilizado com qualquer disco que suporta a leitura e gravação dessas operações. Nada mais, nada menos do que aquela área que foi montada no storage e que vai ser oferecida dentro de um servidor através de uma letra, de uma unidade de armazenamento, lá de um volume, quer seja a forma como foi apresentado no servidor. E isso é montado, essa área é montada de que forma? Através de um conjunto de discos independentes, que é o RAID, né? Então, na verdade, o que a gente ganha criando um RAID? O RAID, na verdade, é uma técnica que a gente vai utilizar para juntar mais de um disco para que ele ofereça uma mesma área. Então, na verdade, eu tenho lá a minha unidade de 2 pontos, e essa unidade de 2 pontos, na verdade, é um conjunto de vários discos que formam essa área. E o que eu ganho com isso? Na verdade, eu diminuo basicamente o gargalo de um único disco de I/O que eu teria, né? Um determinado disco, a gente vai ver que ele tem determinações específicas para ele, que são limitadas, ele não consegue oferecer mais do que ele suporta. E a mesma coisa quando a gente fala de várias, eu estou aumentando isso e diminuindo esse gargalo. Eu também tenho uma proteção contra a perda de dados, então a gente vai ver que algumas técnicas, através do RAID, eu consigo dar uma proteção um pouquinho maior nesse armazenamento. Eu digo, olhando como eu tenho uma segurança um pouco maior, se eu tiver uma falha de um disco, eu posso ter como estar recuperando. E também eu gerencio vários discos de uma forma muito mais simples, né? Eu tenho que fazer uma alteração, eu não preciso fazer disco a disco, eu consigo fazer na LUM inteira, ou seja, em toda aquela área que está sendo oferecida ali para o servidor. É muito mais rápido, muito mais fácil para trabalhar com isso. Falar um pouquinho, então, dos tipos de RAID, né? Na verdade, eles são... a nomenclatura deles é através de números. Eu vou falar dos mais comuns, não vou entrar em todos os detalhes de cada um deles também, mas para a gente ter uma noção. O RAID 0, ou aquele que a gente tem nas nossas máquinas normalmente, que é a utilização de todos os discos possíveis. Ou seja, aqui eu tenho o exemplo de um disco com 2 blocos, 1, 2, 3, 4, 5 até 8, e todos esses discos, todas essas áreas serão gravadas e serão utilizadas da mesma forma. Aqui eu não tenho nenhum pré-requisito para a montagem desse cara, simplesmente todos os discos trabalharão igualmente. E aí eu tenho o RAID 1, que na verdade o RAID 1 é o quê? Ele me oferece algo a mais, que é essa cópia redundante do disco, então que é conhecido como o espelhamento, né, o mirror do disco. Que na verdade o que acontece? Os dados são gravados duplicados nos 2 discos, por isso que ele oferece uma tolerância à falha, porque ele tem o dado gravado ali no bloco 1, ele é gravado também no segundo disco como bloco 1. Então, no caso de eu perder um disco, eu não perco meus dados, eu estou apenas perdendo um deles, eu vou fazer a reposição e vou continuar trabalhando sem perda. Tem uma segurança maior nesse modelo. Me melhora o meu desempenho de leitura, porque eu tenho 2 discos para trabalhar com essa leitura do dado. A gente vai ver também um pouquinho de informação, porque, obviamente, se eu estou gravando nos 2 lados, eu tenho um tempo
maior para essa gravação e aí é aí que está o ganho, a perda de tempo, né? Ou seja, o aumento desse tempo de gravação, que me impacta no meu desempenho final, mas não é um absurdo, não. RAID 5, que eu acho que sem dúvida nenhuma deve ser um dos mais utilizados, se não o mais utilizado. Na verdade, ele também tem esse mesmo modelo de gravação compartilhado e ele tem o que eles chamam de bloco de paridade. Então, vocês podem notar aqui nos meus 4 discos, que eu obrigatoriamente tenho que ter um número maior de discos para montar esse tipo, eu tenho o que eles chamam de paridade, então eu tenho uma segurança em cima disso. E o RAID 5 eu acredito que além de oferecer uma proteção, ele oferece um alto desempenho. Porque a escrita, ela precisa da paridade atualizada, então toda vez que eu gravo um dado, depois ele vai gravar a paridade nos demais discos. Mas a vantagem é que a minha leitura, eu consigo fazer leitura em todas as unidades ao mesmo tempo. Então isso me dá um aumento maior de desempenho aí na hora de fazer a minha leitura de dados. E o RAID 10, ou RAID 0 mais 1, tem aí nas bibliografias das mais diversas formas, o que muda um pouquinho é só a forma como ele é feito. Então vocês estão vendo ali que eu tenho um RAID 1, onde eu tenho o disco 0 e o disco 1, e eu tenho o RAID 1 também no disco 2 e no disco 3, que eu tenho o espelhamento desse cara. E depois eu monto em cima deles um RAID 0, que é para que todos trabalhem juntos. Isso me torna ele 0 mais 1, porque a camada 0 está em cima. Ou a camada invertida que fica o 10, mas basicamente eles funcionam exatamente da mesma forma. Então essa combinação funciona exatamente dessa forma para quê? Para me dar, além do desempenho de estar trabalhando com todos ao mesmo tempo, me dá a segurança de vantagem usando esse formato de RAID. Além dele ser, assim, o que dá melhor desempenho, obviamente tudo tem um custo e ele também acaba se tornando um pouco mais caro, porque eu preciso exatamente do dobro de discos, né, para poder fazer essa mesma configuração. Marcos, Mas também é bem utilizado, inclusive bastante recomendado. Já agora ia-te interromper só para colocar aqui uma questão efetuada pelo André Savioli, que ele pergunta de qual é que seria a quantidade mínima de discos para o RAID 5. RAID 5 a gente trabalha pelo menos com 4 discos, tá? Aí obviamente que a gente precisa de uma configuração maior, conforme aquilo que a gente for precisar, a gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que a gente formata isso daí. Ok, André, espero que esteja respondido. Podes continuar, Marcos, obrigado. Beleza. Inclusive, até para auxiliar aí, é o André, né? Que fez a pergunta. André, foi quem fez a pergunta? Não, foi o André Savioli, sim. André Savioli, eu coloquei até aqui um site bem interessante, inclusive ele é bem legal, ele mostra como que a gente faz a montagem dos discos. Então eu escolho a minha opção de RAID e ele me mostra como um dado sai do servidor e vai ser gravado nos discos. Esse site é bem interessante, então lá em cima no canto direito tem todos os RAIDs disponíveis. E aí ali a gente, depois que é configurado o RAID, que é a tua opção, ele vai para baixo e faz uma animação. Então esse RAID controller vai passar os dados e vai gravar de acordo com o modelo que foi escolhido. Eu sempre gosto de indicar que é bem bacana e dá para ver uma forma bem legal assim, de como eles funcionam. Mas nem sempre, e esse ponto é bastante discutível, né? Nem sempre é o papel do DBA determinar quais são os discos, qual é o RAID, e nem sempre ele é envolvido nesse processo. Então, o que a gente vê bastante assim, existe uma equipe dedicada para isso, uma equipe de storage que trabalha com isso. Envolveu o DBA, porque não achou que era necessária a participação dele para isso. Outra coisa também é o dimensionamento. Muitas vezes, quando as empresas vão fazer uma nova aquisição ou uma troca de equipamento, de storage, eles acabam por dimensionar com base naquilo que eles já têm hoje. E não fazendo um dimensionamento futuro, ou uma previsão de crescimento, ou alguma coisa assim. Eles trabalham com o que eles chamam de crescimento vegetativo, que é aquilo que já se sabe que vai ser crescido, porque é uma estimativa em cima das estatísticas que já vêm sendo colocadas. E muitas vezes isso dá uma furada, porque nem sempre é exatamente isso que vai acontecer, e nem sempre a gente está usando o melhor recurso possível. Então, recomendo que sempre que for possível, entre em contato com a equipe de storage, se não for vocês as pessoas responsáveis,
para dar uma olhada no ambiente, conhecer como é que é, saber como é que ele trabalha, é bastante importante e isso aproxima um pouco mais essas situações. Ok, mas então o que está acontecendo? O que acontece no meu ambiente? O que eu preciso me saber para poder chegar para o pessoal e começar a conversar um pouco mais a respeito disso? Eu preciso ver o que está acontecendo no meu ambiente. O select, então, são as informações que são lidas diretamente no arquivo. Basicamente, são essas 4 operações que acontecem no banco de dados. Um select, um insert, um update ou um delete. Diferente disso, apenas aqueles processos que vão trabalhar com os dados especificamente, mas todos eles vão cair em alguma coisa desse gênero. Nem que seja uma movimentação, um dado. Toda vez que uma aplicação consulta, sempre está trabalhando com isso. E o insert e update, então, são aquelas operações que exigem um cuidado um pouco maior do motor de banco de dados. Por quê? Porque elas precisam garantir não só o acesso simultâneo à informação, mas também a recuperação caso tiver algum problema, ou até mesmo se tiver um ponto de segurança, e o cancelamento se realmente não tiver o encapsulamento. E sem esquecer que tudo isso ainda, né, garantindo que não tenha um problema e seja desligado o servidor no meio de um acesso. Então esse é um controle bastante grande que existe, e isso está em cima daquelas diretrizes do ACID, que é a segurança, a consistência, isolamento e a durabilidade. Né? Então a gente tem exatamente que garantir isso, e o Storage também trabalha com isso. E de que forma que ele trabalha com isso no SQL Server? Vamos falar um pouquinho do arquivo de log. O que o arquivo de log representa nesse meu cenário? Então, nesse momento, para mim, garantir tudo isso é que a gente elenca alguma coisa como os papéis, na verdade, né, que é a importância da estrutura. O log é um dos principais dele. Por quê? Tudo que acontece no banco de dados é gravado no arquivo de log. No momento de uma queda brusca, ele vai recuperar a partir daquele ponto em que ele conseguiu gravar essas informações, em que as coisas estavam acontecendo, né? Recuperando cada passo até que ocorreu, até chegar o momento em que ele teve aquele crash ou uma queda, enfim, para ele poder dar continuidade nessas transações. E o importante nesse momento é se atentar que o arquivo de log, na verdade, ele está em constante escrita. Ele está sendo gravado o tempo todo, muito mais do que ele é lido. E a gente vai entender o que isso quer dizer em seguida quando a gente for ver o formato de acesso a essas informações. Além disso, além dele estar em constante escrita, muitas vezes o log especificamente ele não é compreendido ou conduzido da forma certa. Na verdade, a gente tem um termo simples que garante que a velocidade da gravação seja o ponto mais forte nesse momento, até porque eu não vou estar lendo esse arquivo como ele é gravado, né? Vou estar realmente significa atenção para onde eu vou armazenar esses arquivos. Então, quando a gente fala de um storage, a gente também fala de tipos de disco. A gente vai ver um pouquinho sobre eles e a gente vai entender as diferenças entre eles. E a gente vai ver também o porquê que eu tenho que garantir uma gravação mais rápida e que tipo de disco eu vou colocar para que essa gravação seja garantida, né? Uma dica que é uma recomendação, é óbvio que nem sempre a gente consegue tanto o recurso suficiente quanto o investimento para isso, mas sempre que possível a recomendação, inclusive da Microsoft, é usar um RAID 10 para gravar o log, realmente pela questão da segurança, que é um ponto muito importante. Ele vai dar uma melhor proteção para caso tiver alguma falha de hardware, um desligamento inesperado, e também vai dar um desempenho bom para a gravação. Marco, já agora aproveito esse tema para te fazer aqui uma pergunta do Rafael Almeida que tem a ver mesmo com esse ponto, que ele pergunta-te qual é que é o tipo de RAID mais aconselhável, neste caso para tanto os data files como para o log. A gente vai falar um pouquinho dos data files ainda, tá? A princípio, no log, a recomendação é o RAID 10. A gente vai ver que nos dados é um pouquinho diferente, não tem essa obrigatoriedade. Acho que é isso, né? Sim. Beleza. Vou falar um pouquinho da TempDB, então. Para que serve a TempDB, na verdade, né? TempDB, na verdade, é um recurso global disponível na SQL Server. Então, ela tem o objetivo de manter alguns recursos.
que é desde a criação de uma tabela temporária, uma store procedure temporária, ou variáveis que sejam tabelas, um cursor, enfim, dos mais diversos meios que utilizem ela. E os objetos internos criados pelo banco de dados também são armazenados lá, né? Que garantia a gente tem que ter dela? A gente tem que garantir uma leitura rápida para ela. Por quê? Porque a gente tem um arquivo que é acessado constantemente por diversas pontas, diversas partes. E por ser um recurso global do banco de dados, eu não tenho um acesso exclusivo desse cara. Eu posso estar sendo acessado muito mais do que eu sou acessado no banco de dados às vezes. Porque diversas soluções podem estar acessando esse mesmo recurso. Então a gente tem que garantir uma leitura rápida desse cara, porque ele é bem importante na hora de nos dar o desempenho. Falando até da pergunta que o pessoal fez, a nível de dados, a gente não tem essas mesmas restrições que a gente tem no log de garantir o melhor cenário para proteção, porque a gente tem outras técnicas que me garantem um pouquinho essa segurança, e aí sim a gente normalmente utiliza. Os dos mais utilizados são RAID 5 e RAID 10, que é os dois RAIDs que me oferecem maior segurança e maior desempenho. Então é bem comum assim, o pessoal utilizar o RAID 5 para dados mesmo. Então vamos ver algumas dicas aqui, a nível do que a gente tem no TempDB, né? Um arquivo de dados para cada CPU. Por que a gente fala um arquivo de dados para cada CPU? Na verdade, porque a gente consegue fazer o paralelismo em cima desse cara, e aí a gente tem uma garantia de que a gente está colocando exatamente um número que ele consiga atender e trabalhar de forma mais rápida. E por que a gente tem uma limitação de 8? É até o número onde o SQL Server trabalha de forma única. Óbvio que eu posso colocar até 12, mas normalmente os processadores, a partir do oitavo núcleo, eles não vão ter um ganho de desempenho tão significativo. É óbvio que o importante para a gente colocar nessas questões é sempre um teste, né? O Marcos falou, sempre. Na verdade, a gravação dele é sequencial, então ele vai trabalhar com mais de um arquivo ao mesmo tempo. Ele vai gravar num arquivo, depois grava em outro. E aí eu tenho que garantir de que eu não estou prejudicando o meu ambiente. Então sempre é bom fazer um teste. Aumenta o número de TempDB, testa, aumenta, testa, e veja qual é o melhor comportamento para o teu ambiente, para aquela tua solução. Cada solução tem uma particularidade, a gente tem que estar atento a isso, né? E os arquivos de dados serem do mesmo tamanho. Isso é muito importante. Os arquivos de dados do TempDB, tá? Porque, na verdade, o preenchimento é proporcional. Então, ele preenche um arquivo, depois ele vai fazer o cálculo para pegar o próximo arquivo e gravar. Se ele tiver vários arquivos de tamanhos diferentes, cada vez que o SQL Server troca o arquivo de dados do TempDB para gravar, ele vai estar fazendo o cálculo novamente, e isso perde tempo. Então, manter eles do mesmo tamanho é uma estratégia bem interessante. Há um tempo atrás eu tive realmente um problema bem grave, a gente estava tendo um problema de contenção de TempDB, fizemos diversas pesquisas para identificar, e um ponto que foi crucial era que os tempos de resposta estavam muito, para a aplicação, estavam muito lentos, e a gente foi atrás do que estava acontecendo no TempDB, porque todos os wait resource das sessões eram do database da TempDB. Aí a gente fez uma análise, deu uma olhadinha, não foi muito difícil de chegar e concluir. A gente tinha 4 arquivos da TempDB, sendo que um deles tinha lá os seus 50 GB e os outros 3 tinham 1 a 5 MB. Então, fica bem complicado o SQL Server trabalhar dessa forma, né? Ele fazia um cálculo para preenchimento de um arquivo que tinha 50 GB, depois ele fazia cálculos para trabalhar com 5 MB. Imagina o tempo que demorava para voltar, né? Então, baixar esse tamanho, né? Eu estou com falta de espaço em disco, não tem que fazer, eu tenho que baixar esse tamanho. Então, baixa proporcionalmente, baixa todos juntos. Isso é bastante importante ter cuidado, porque esse cara ele impacta diretamente no desempenho. Então, predetermine o tamanho de dados e log, porque o log e o dado também são bastante importantes na questão da alocação de espaço.
eu não tenho como garantir que o meu dado vai ficar um atrás do outro, ou que ele vai ser sequencial. Quanto mais próximo os meus dados estiverem, melhor para mim poder trabalhar. Então, não deixa o crescimento ser extremamente pequeno, ou o crescimento não ser condizente com o que vocês estão tendo, porque vocês vão ter uma quantidade maior de extend, e isso vai acabar apenas prejudicando o desempenho de vocês, gravando muito pedacinhos em pedacinhos. É melhor que a gente dê uma área maior e grave esses dados mais próximos para dar um ganho de desempenho na hora da pesquisa. Mas então, o que a gente deve se preocupar com o storage, né, mais especificamente? Eu sei já onde eu tenho que armazenar meus dados, eu sei que eu tenho que cuidar com o meu log, e minha TMTB tem que ter desempenho, mas como que eu vejo isso no lado de quem está trabalhando com storage? Né? Basicamente, a gente tem throughput, a latência de I/O, e os IOPS, ou mega por segundo, que são as medidas que a gente tem para storage. Quando eu estou falando de I/O, na verdade, essa configuração na verdade, a gente precisa ter um entendimento de algumas características da nossa aplicação, para a compreensão básica dos meus padrões de I/O. Ou seja, eu tenho que entender como a minha aplicação trabalha. Eu tenho uma aplicação que ela tem mais leitura, eu tenho uma aplicação que ela tem mais escrita, ela tem momentos do dia em que ela trabalha com muita leitura, tem momentos em que é muita escrita. Para esse armazenamento. Existem diversas ferramentas para análise disso. Basicamente, a gente pode olhar alguns pontos que é no Performance Monitor, ou até mesmo os contadores de performance do SQL Server, que pode ser visto também pelo Performance Counter. E isso eu consigo pelo menos ter uma visão de o que está acontecendo. Eu estou lendo muito, eu estou gravando muito, e aí eu consigo dar uma entendida de como é que trabalha esse meu processo. E aí a gente vai ver um pouquinho da latência. Eu vou consultar e eu vou ver como é que isso está funcionando. O que são as taxas de I/O por segundo, ou mega por segundo, o meu tamanho de I/O. Aqui tem alguns contadores que são importantes para a gente dar uma olhadinha. É óbvio que esses contadores aqui, esses números, são os números ideais, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente for trabalhar com ele. O primeiro que eu coloquei ali é o Physical Disk Object, então é um contador deste grupo de disco físico, e é a média de fila de disco. O que é a média de fila de disco? Toda vez que um processo é executado no SQL Server e ele vai fazer um acesso a disco, esse acesso vai para o storage e nessa controladora ele vai determinar onde está esse bloco de dados e ele vai fazer a consulta. Esse cara vai um processo para um disco. E esse disco ele tem uma fila de processos, porque obviamente ele não faz mais de um processo ao mesmo tempo. Ele tem que fazer isso de acordo conforme a demanda. Chega esse processo e ele enfilera isso, porque ele não vai conseguir fazer tão rápido quanto as solicitações estão vindo. E aí a gente começa a ter uma fila nesse disco, que é exatamente esse número que a gente tem aqui. Menor que 2 é um número muito bom, 2 a 3 é aceitável. A gente começa a ter atenção quando a gente tiver de 3 a 5 e um gargalo de I/O. Com certeza, eu acabei de abrir o meu contador aqui e está com 70. Então, com certeza, eu estou com um problema. Espera aí, vamos ter um cuidado só na hora de analisar isso. O que eu estou querendo dizer com esse número de 1, de menos 2, aqui menor que 2, até 5? É este número por disco. Então, isso é um ponto bem importante de ser analisado. Quantos discos estão oferecidos nessa área para o teu servidor? Eu não sei. Então, a gente tem que ter essa informação, ou pelo menos ter uma ideia de o que é oferecido para poder fazer esse cálculo. Né? Porque essa fila, ela pode estar em 10 daqui a pouco e eu ter 8 discos. Beleza, então eu estou num ambiente tranquilo, não tenho problema. Então, cuidado nisso. Esse número aqui é por disco da área entregue. Então, quando eu tiver lá a minha letra F no meu servidor, eu tenho que ter uma ideia de que essa área é composta de 10 discos. Bom, então se eu tenho uma área composta de 10 discos, eu posso chegar até 20 de fila nessa mesma área. Mas isso a gente vai acompanhando conforme a gente vai analisando. Outro contador bem importante, que é também do mesmo grupo Physical Disk,
que é average disk read por segundo e average disk write por segundo. Que esse, na verdade, é a latência de leitura e de gravação mais especificamente. Também com esses números de 10 milissegundos é ótimo, de 10 a 20 é o aceitável, recomendado pela Microsoft, inclusive é não passar de 20 milissegundos. Quando a gente tiver de 20 a 50, a gente já está tendo alguma coisa, então é bom estar atento para saber se isso é constante, se isso é o tempo todo, e a gente passou de 50, com certeza tem algum problema aí nas unidades de armazenamento, porque esse número não pode ser tão grande. Qual que é o perigo? Qual que é o problema disso? Na verdade, falando desse, tem que entender que os storages são configurados com um percentual de gravação, percentual de leitura. Normalmente, estruturas OLTP, que a gente tem muito mais uma leitura do que a gravação, se trabalha com a entrega do dado mais rápido do que a gravação desse dado. Porque a demanda é essa, né, normalmente. Então, se trabalha com 70% de leitura, 30% de gravação. Isso é uma configuração de storage que oferece um desempenho maior para ler do que um desempenho maior para gravar. Porque é requerido menos. Isso é de acordo com o ambiente de cada um, né? Mas esses tempos, eles não podem ser ultrapassados, independente de qual for a configuração. Quando eu estou falando desses tempos, é diretamente o que está no servidor. Porque o que acontece também? É bem comum o pessoal dizer assim, eu tenho um determinado storage e o meu storage entrega em 10 milissegundos o dado. Aí, está entregando em 10 milissegundos. Quando vai fazer uma análise de um troubleshoot, uma análise de desempenho no servidor, eu estou lá com um tempo de 35. Mas não está batendo com os 10 milissegundos que o pessoal de storage me falou. O que está acontecendo? Na verdade, a gente tem que ter um entendimento também da estrutura que envolve isso, né? Tem uma estrutura que não passa única e exclusivamente servidor para o storage. A gente está falando de uma arquitetura SAN que é envolvida para acessar esse dado, a controladora que vai acessar o dado e receber ele, o servidor, quem gerencia o disco do servidor, se é o próprio sistema operacional ou se é uma outra ferramenta, que vai interpretar essa informação, vai entregar, montar o disco, entregar para o sistema operacional, que vai ler e vai entregar para o SQL Server, que vai usar ele. Então, aí a gente tem um aumento desse tempo, sim. Então, a gente tem que ter cuidado que, às vezes, os nossos tempos não são os tempos que eles estão pegando na estrutura lá atrás. E isso é importante ter uma ideia de como isso está funcionando. Se vocês acompanham esses tempos, é importante, pelo menos, então, criar um performance counter para ficar guardando essas informações, porque a hora que a gente tiver um gargalo é mais fácil de a gente identificar quando isso começou, por que isso começou, e a gente poder até confrontar com a área de negócio para perguntar, por acaso vocês fizeram uma campanha nova? Vocês mudaram alguma coisa? O comportamento é o mesmo? Ou foi um comportamento que não era esperado? Muitas vezes acontece isso e a gente que trabalha com a área de banco, a área de storage, é impactado por isso. A área de marketing não avisou nada, não informou ninguém, simplesmente criou uma nova campanha. Essa nova campanha atingiu 1 milhão de pessoas, eles estavam estimando 100 mil, atingiu 1 milhão. Esse 1 milhão de pessoas começaram a acessar incessantemente a nossa aplicação e aí a gente está com 10 vezes o que era esperado. E aí a gente tem que ter um equipamento que atenda, porque a gente sempre é cobrado por isso. Só que a gente tem que identificar onde é que está esse ponto de falha. Na verdade, a gente não estava dimensionado para isso. E aí a gente tem que ver o quanto isso custa para fazer de forma emergencial ou de forma planejada. É um pouquinho diferente os dois. Então, assim, acompanhe esses indicadores. Eu recomendo pelo menos esses caras aqui vocês estarem acompanhando. É bem importante a hora de fazer resolver um problema de I/O mesmo. Quando eu falo de latência, ainda tem tem uma DMV que pode fazer essa consulta. Então, essa DMV vai me mostrar basicamente o meu database ID, mostra também o meu file ID, ou seja, o meu database 1 tem 2 arquivos, o meu database 2 tem tantos arquivos, o número de leituras, o número de escritas, o meu I/O still read, o número de
de espaço de identificação dele. Então, basicamente, isso me mostra o que está sendo feito nesses caras. Ok, mas e o que é o meu database 2, Fired 6? Eu normalmente não tenho de cabeça. E esses tempos eu estava lendo, inclusive, um post do Paul Handel, e ele fala exatamente isso. Ele disse, eu não sei qual é o ID de cabeça, não tenho decorado isso. Então o Paul Handel mesmo pegou um script criado pelo Jimmy May, fez algumas alterações e o resultado é esse cara aqui. Inclusive eu botei aqui para vocês, depois eu posso até estar disponibilizando o script lá para vocês. O Paul Handel desenvolveu ele, que na verdade o que ele vai me dar de informação? Mais ou menos aquilo que a gente leu lá, só que nesse formato. Eu vou ter aqui qual é a minha latência de escrita, de leitura, a média por leitura, média de dado por escrita, em qual dos meus bancos e qual o physical name. Então, muito mais fácil do que eu estar olhando pelo número e calcular e ver qual é o total. A diferença daquela outra consulta também é que o meu stall é agregado, e nesse ponto aqui eu estou fazendo ele especificamente para cada um. Então essa latência é bem importante. Inclusive vocês podem ver que eu tenho uma latência de 73 em um database. Esse cara pode e com certeza está sofrendo um problema de I/O. Ele está com algum gargalo, ele não está com a sua leitura em pleno funcionamento. E é exatamente assim que a gente consegue, pelo menos, ter uma identificação rápida. Através de uma DMV bem simples que a gente consegue ver essa informação. Falar um pouquinho, então, mais especificamente de como a gente faz isso. Ao menos que vocês tenham um conhecimento absurdo da aplicação de vocês, eu sei exatamente quais são as tabelas, qual é o índice mais utilizado, eu sei exatamente como esse conhecimento, não separem os dados. Não façam essa separação pelo que vocês acham, eu tenho um feeling aqui, eu acho que eu tenho que botar o meu dado numa área, e o dado de notas fiscais em outra área, e o dado de... Não façam. Inclusive, além de não ser recomendado, os storages mais recentemente eles têm um recurso que é Automated Tiering, a tierização, na verdade, é a separação dessas informações conforme o que cada uma representa. Então, o que é isso, na verdade? Por exemplo, nessa imagem eu tenho o quê? O meu Tier 1 são dados que eu preciso de consulta extremamente rápida. É a minha informação lá na minha loja, lá na hora que eu estou vendendo para o meu cliente. Quando o meu vendedor der um Enter, ele quer que essa consulta seja a mais rápida possível. É a minha imagem perante o meu cliente. Então aqui, disco flash, SSD, o mais rápido possível que eu puder oferecer. Tem outras consultas, relatórios, coisas que são bastante importantes também. Mas que não são aquele que eu quero, melhor desempenho, eu não quero pagar tanto por isso. Então tem discos rápidos que eu posso colocar para armazenar isso. Dados que são históricos, coisas que eu vou consultar um pouco menos, ou coisas que são mais gravadas do que lidas. Eu tenho outra área para isso. Eu tenho informações que eu preciso acessar em um portal que está na nuvem. Ok, armazenamento na nuvem. Existem features, existem softwares para trabalhar com isso, para fazer a tierização, que com certeza vão ler esses dados gravados e entender muito melhor do que a gente. Um recurso, por exemplo, que nos storages é bem comum, quando se fala em tierização, é o uso de SSD ou disco flash, enfim, para fazer o acesso a dados que são mais lidos. Como é que ele faz isso? Ele começa a identificar o perfil de leitura, o perfil de usabilidade do storage, e ele, esse cara aqui o pessoal lê bastante e é importante entregar mais rápido. Ele move para a área mais rápida e está feito. Ele vai começar a entregar isso muito mais rápido. Então é um ponto importante. A não ser que vocês tenham realmente conhecimento de como isso funciona, evitem fazer isso. Deixem que os equipamentos façam, que eles tenham essa capacidade bem interessante. Certifique-se também de provisionar o crescimento. É aquilo que a gente falou quanto à minha campanha. Entrou uma campanha nova, ninguém esperava, eu não provisionei isso, eu provisionei somente o crescimento normal e isso vai me dar uma dor de cabeça absurda a hora que eu tiver um problema. Os dados eles crescem, né? Se a gente estiver provisionando isso, a gente tem uma facilidade de trabalhar com isso muito mais fácil.
seja criando novos grupos de rede, novas LUNs para atender essa determinada área. É muito melhor que a gente possa projetar isso para frente do que a gente ter que reajustar ou fazer isso sob demanda quando der algum problema. É muito pior. Isso fica muito menos organizado. Então, sempre procurem provisionar, façam alertas e guardem alguns thresholds que possam indicar o uso das áreas de vocês, para que vocês possam estar trabalhando também um pouquinho de forma proativa e não reativa. E a gente vai falar de um conceito que é bem comum, o pessoal fala bastante, e todo mundo acho que já ouviu, que são os IOPS, né? As operações de entrada e de gravação e leitura por segundo. Na verdade, o que isso quer dizer? Eu tenho alguns números que são, eu consigo garantir IOPS por disco, ou seja, cada disco meu, cada equipamento físico que eu tenho, cada hardware deles, tem uma limitação. Ou seja, eu tenho lá um SATA 7200 RPM, ele tem uma limitação, ele chega a uma média de 75 a 100 IOPS por segundo, 10.000 RPM, ele também tem uma limitação. Eu tenho que levar em consideração que eu tenho essa limitação para cada disco, ou seja, se eu colocar mais discos, consequentemente, eu tenho uma leitura mais rápida. Eu tenho como somar essas informações aqui. Por exemplo, a gente viu lá o RAID 1, por exemplo. O RAID 1 é um espelhamento, o RAID 0 é todos trabalhando. Quando eu tenho 2 SAS 10K, eu tenho aproximadamente 140. Se eu estou no RAID 0, eu tenho 140 vezes 2. Então eu estou ganhando o dobro dessa leitura. E é exatamente assim que a gente vai fazer isso, e é assim que o Storage trabalha também lá atrás. Ele montou um RAID com vários discos, e essa soma vai dar aquele valor final que o Storage oferece. Só para a gente ter uma ideia, aqui eu estou falando de SATA, SAS, que são os discos de armazenamento mais comuns. Eles têm uma leitura mais baixa e normalmente tem uma área maior. E aqui eu estou falando de discos SSD. Vocês podem notar que a diferença de I/O por segundo já aumenta drasticamente. Quando eu vou voltar aqui no slide de novo, olha só, a gente está trabalhando aqui, a gente não passa de 200, 300, acho que é o máximo que a gente consegue aqui nesses discos. Óbvio que depende do modelo de cada disco, né? Mas aqui a gente tem alguns discos SSD e olha a diferença, a gente já está falando 1.000, 1.500, isso somente de leitura, de escrita, perdão. E leitura também bastante alta. Então, é um valor bem considerável. Olha só a diferença que a gente tem. Óbvio que não são o mesmo valor, né? Então, a gente está falando de SSD, a gente está falando de um custo bem mais caro. E isso para o storage também. A gente está falando de um storage, por exemplo, um storage de 700 discos. Quanto custa cada disco e quanto isso custa mais para a empresa? Então, é um ponto que também tem que ser considerado. Todo mundo quer um disco puro SSD. Mas e o valor disso é muito caro, então tem que ter um benefício nisso, né? Eu tenho que mostrar que algumas coisas, às vezes, é um ponto bem interessante. Às vezes, a gente não tem a impressão e não recebe esse feedback também da ponta de que o processo poderia melhorar. Quando o processo é ruim, é rápido, já chega na gente que o processo está lento, que não pode ser assim. E quando ele está condizente com o que eles acham bom, e eu poderia melhorar. Isso é um ponto que tem que ser pensado. Eu posso melhorar aquilo que está na ponta? Eu posso oferecer melhor para ele? Meu relatório demora 5 minutos. E se eu entregasse em 30 segundos? Qual o ganho disso? É um ponto que normalmente não é medido. Quando as coisas estão boas, a gente acaba normalmente deixando de lado, não vou mais mexer com isso. Mas às vezes eu posso melhorar aquilo. E quanto a empresa ganha se eu melhorar isso aí? Aí é que entra a parte de justificar um investimento, né? E aí tem as famosas Fusion I/O, as placas que trabalham com a memória flash, a tecnologia flash memory especificamente, que sai da parte de acessar um equipamento físico para uma memória, para um dado que é uma forma de acesso virtual, vamos assim dizer. A gente já está falando aqui de 14.000, 10.000. Então, voltando aqui nos SSDs, a gente tinha aqui, sei lá, o maior aqui com 73.000, mas uma configuração que, né, é bem cara. E aí eu tenho uma plaquinha com 160 GB que me oferece 14.000. Eu coloco várias delas e o desempenho. Tudo tem um custo, então a gente tem que sempre
saber que a gente tem que considerar isso, mas tem que ter uma forma de ofertar isso bem, bem cuidadosa para a gente ter sucesso nisso, né? Ok, eu já vi então como é que funciona, sei direitinho como é que é, já me explicaram, eu entendi que minhas áreas são separadas, eu tenho que oferecer melhor, ou mas como é que eu vou solicitar isso agora? Como é que eu vou pedir essa área nova para o pessoal? Ah, eu quero mais 500 tera no meu servidor. E como é que eu peço isso? De que forma eu peço isso? Então é o momento em que a gente para pensar alguns pontos. Não pensa mais em espaço. A gente tem que pensar em spindle, ou seja, a gente não pensa no armazenamento. A gente pensa em quão rápido eu quero ser. Quando eu estou falando de spindle, por quê? Porque basicamente quando a gente tem o acesso a disco, a gente está falando de um acesso mecânico. Um acesso a um equipamento, e esse equipamento tem as suas limitações. Quanto mais equipamentos desse, mais rápido fica. Ou seja, quanto mais discos eu oferecer, mais rápido é a minha leitura. Então eu tenho que pensar exatamente nisso. O que eu quero ofertar? E é esse ponto em que é muito importante. E muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, também por não ser de nossa responsabilidade, mas a gente acaba não cobrando isso. Quantos IOPS a minha solução tem que fazer? Quantos discos eu tenho que oferecer para que ele chegue a essa quantidade que a minha solução quer? Isso é muito importante e é aí que entra o nosso papel de começar a questionar, começar a fazer perguntas que envolvam exatamente isso. Qual é a velocidade que eu preciso atingir? Quantos IOPS? Qual é o throughput da minha solução? A gente tem que entender que o cenário também tem que trazer algumas informações para a gente poder solicitar isso da melhor forma. Isso para ambientes que a gente já tem na nossa empresa ou ambientes novos. Isso é indiferente. A gente sempre tem que estar tentando otimizar o nosso ambiente. E é exatamente para isso que a gente tem que fazer esses questionamentos. Ok, me ofereceram uma área. Como é que eu testo isso? Como é que eu vejo isso? Então, algumas dicas aqui, na verdade, de soluções para isso. SQL.io ou IOmeter. Eu botei aqui uma imagem do I/O simulação, fiz uma execução, coloquei algum determinado tamanho, fiz uma leitura sequencial nesse caso. Ele trabalha com a leitura randômica ou a leitura sequencial, para poder medir os tempos de resposta, o quanto eu estou entregando de I/O por segundo, exatamente esses dados que a gente viu, os softwares podem testar. Eles testam para saber se realmente está chegando a isso. Eu atendi esses tempos a um cliente em que eles tinham um storage high-end, um storage seria o enterprise, o level maior, né, de equipamento que é oferecido. Eles tinham lá uma quantidade de IOPS de 250 mil IOPS. A caixa do storage entregava tudo isso. Eles tinham dois disk groups, duas áreas, né, duas LUNs. Eles quebraram o storage em dois, então eles com certeza ofereciam 120 em cada, porque tinha sido feita a divisão correta, e para a área de SQL era uma metade disso, né? E eles chegavam a 25 mil IOPS no servidor de produção, e quando chegava a 25 mil IOPS, começava a enfileirar a processo em disco. Aí se parou, a estrutura estava ainda em montagem, né? Não era uma estrutura que estava funcionando, então a gente podia ter um testezinho um pouco melhor. A gente rodou alguns testes e viu que realmente estava tendo algum problema na hora da gravação. Então a gente foi lá, identificou, o pessoal de storage fez a reposição daquilo que precisava e aí voltou a funcionar perfeitamente. Então só esse cuidado. Se vocês puderem, tiverem a oportunidade, façam testes, procurem essas duas ferramentas, vejam como ela funciona e vejam como vocês podem fazer esse teste no ambiente de vocês. Nunca façam esse teste em ambiente de produção. Ele usa muito da área, ele suga recurso mesmo. Então, por favor, muito cuidado com isso. E antes da gente finalizar, então, eu tenho que realmente saber o que o meu negócio faz, o que a minha aplicação faz no meu sistema. Saber onde isso vai rodar. Se eu vou separar os dados dos logs, se eu vou separar a TempDB da minha área de dados, e o porquê que isso é tão importante dessa separação.
E um cuidado nesse ponto. Muitas vezes o pessoal entrega áreas diferentes, mas no storage está tudo no mesmo lugar. Ou seja, eu tenho um único pool de discos e a única coisa que aconteceu é que foi entregue 30 GB para um lado, 20 GB para o outro, mas no fim é o mesmo recurso. Então, para esse caso, o único ponto positivo de fazer essa separação é o fato de eu conseguir limitar a área em disco, eu não estou com área de log ocupando a área que seria de disco. De restante é tudo a mesma coisa. Então, saber onde está rodando isso, conhecer um pouquinho da estrutura. Saber onde colocar cada coisa. Então, que tipo de segurança eu tenho que ter para determinado ponto, que tipo de desempenho eu tenho que ter para outro. E saber realmente o que eu quero. Saber realmente o que eu espero no meu ambiente. Eu espero uma leitura mais rápida, eu espero uma gravação nesse formato. E isso é muito importante na hora de identificar cada um dos pontos. Saber medir, saber controlar isso é exatamente o que a gente acabou de ver. Eu tenho que ter certeza de que o que eu estou oferecendo eu estou realmente entregando. E isso é muito importante também. No SQL 2014, se eu não me engano, entrou alguns recursos novos para controle de I/O no Resource Governor. Se vocês não usaram, deem uma pesquisada, deem uma lida. É o min IOPS por volume e max IOPS por volume. Então eu consigo lá fazer um controle maior desses caras. Custo-benefício, quando eu falo isso, eu estou falando realmente aquilo que é justificar um investimento. Então, todo investimento nisso tem que ser muito bem justificado. É para isso que a gente precisa ter esse cuidado. Um planejamento, porque a gente não pode ser pego de surpresa. A gente tem que estar controlando isso e esse planejamento é importante. E, no fim das contas, oferecer o que a gente tem de melhor. Na verdade, é ser proativo e não reativo, que eu comentei antes. A gente tentar oferecer aquilo que a gente pode dar de desempenho. Mas está funcionando e ninguém está reclamando, está todo mundo gostando de desempenho. E eu não posso oferecer melhor? Eu não posso tirar mais recurso dessa minha estrutura? Eu não posso organizar de forma que eu tenha um desempenho melhor? Considerem isso e sempre procurem melhorar o ambiente, mesmo que ele esteja no conforme. É uma boa estratégia. Pessoal, acho que era isso que eu tinha para dar de recado. Queria agradecer muito a presença de todos. Continuem assistindo as próximas sessões. Meu blog, meu e-mail e meu Twitter. Fiquem à vontade para seguir, mandem perguntas. Eu vou-te agora para dúvidas aí. vou-te colocar umas que o pessoal tem estado aqui a interagir na parte das questões. Tá. Tenho aqui uma do Ricardo Perfeito, que ele basicamente pergunta-te se existe alguma fórmula para o cálculo do crescimento. Ou seja, se temos que planejar o espaço de storage e como fazer. Tens alguma técnica para isso? Na verdade, as ferramentas de storage, inclusive, elas têm normalmente relatórios que fazem a análise do crescimento que eles consideram crescimento vegetativo. Então, assim, se mantiver o crescimento com a mesma proporção que existe hoje, daqui a tanto tempo ele vai estar em tal tamanho. As ferramentas de storage provêm esse tipo de relatório. E em contrapartida, a nível de banco, o que é interessante é tentar fazer também um mapa específica, eu tenho 10, 20 data files, e começar a fazer esse acompanhamento. Assim também é fácil de identificar a nível de banco como é que está sendo o crescimento. É óbvio que crescimentos atípicos ou alguma coisa que não esteja no crescimento convencional normalmente não vai ser medido, a gente depende que eles passem essa informação, mas o crescimento vegetativo é possível sim, sempre levantando esses dados. Existem até ferramentas como o próprio SQL Monitor que guarda as informações de tamanho, tudo, e aí é possível fazer um comparativo ao longo do tempo. Ok, está aqui outra questão do André Savioli. Ele pergunta-te se no caso de serem 10 discos em RAID 1, deve então contar com 5 discos para levar em conta se tem a fila, já que são espelhados. Isso, então, na verdade, quando a gente está falando desses discos, a gente está falando exatamente isso. São 10 discos, se em RAID 1 eles são espelhados, eu considero apenas eu considero os 10 discos porque os dados são lidos dos dois. A gravação é feita nos dois, mas a leitura é feita na metade.
mas eu considero os 10 discos então para fila, porque a gravação é feita neles. Certíssimo. Outra pergunta da Flávia Rodrigues, em que ela pode dizer que se tem uma boa quantidade de memória no servidor, ou na sua instância, eu diria assim, a leitura em disco é menor? Como, desculpa, André? A Flávia pergunta se tu tiveres uma boa quantidade de memória no teu servidor ou na tua instância, se vais ter menor leitura em disco. Se eu tiver uma quantidade de quê? De memória. Se tiveres uma boa quantidade de memória. De memória? Certo. Se aumenta a quantidade de leitura? Não, basicamente a Flávia pergunta se tu tiveres muita memória, se a leitura em disco vai ser menor, percebes? Na verdade, quando a gente acessa, ou tem relação sim. Quanto mais memória, mais informação eu tenho em cache, né? E quanto mais informação eu tenho em cache, menos acesso a disco eu tenho. Então tem relação sim. Quanto mais memória eu tenho, menor é o acesso em disco. E quando for acessado, obviamente, ele vai estar menos ocupado. Então tem relação entre esses dois caras sim. Correto, Marcos. O Gustavo Maia pergunta-te se existe algum sítio, ou algum blog, fórum, onde se pode encontrar mais informações e mais boas práticas em relação ao storage. Tem sim. Inclusive, eu vou compartilhar a apresentação e o script que eu comentei no meu blog. Acompanha lá que eu vou botar, inclusive, alguns links de umas pessoas que eu usei como referência para pegar algumas informações. Esses caras, eles falam bastante sobre storage. Eu vou colocar lá alguns links, sim, pode deixar que eu fico de fazer isso. Certíssimo. O Rafael pergunta se o material será disponibilizado. Isso, em relação à organização, é assim, todas as sessões, tanto esta como as outras, estão a ser todas gravadas e irão ser disponibilizadas daqui a umas semanas no mesmo website onde vocês fizeram o registro, para depois fazerem o download e verem verem os vídeos, digamos assim. É isso mesmo. Fica lá a gravação, daí vocês podem acessar a hora que vocês precisarem rever e ver de novo, tá tudo gravado lá. Exatamente. Pá, Marcos, não vejo aqui mais questões. Agradeço-te muito a tua disponibilidade e pelo excelente webcast que deste aqui à comunidade. Agradecer também a todas as pessoas que atenderam. Só dar a informação que já a seguir, dentro de, diria, uns 5 minutos no máximo, vamos ter o Pedro Lopes a falar de alterações aos query plans em SQL Server 2014. Por isso, eu vou terminar esta sessão aqui, podem deixar juntar à outra. Obrigado, Marcos. Muito obrigado, André. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos, com licença. Boa noite, valeu. Obrigado, André.